E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na aula de hoje, nós vamos aprender a como abrir arquivos em EPS e arquivos do Illustrator no CorelDRAW. Essa é uma aula simples, tá? Mas é uma dúvida que muitas pessoas têm. Muitas pessoas me perguntam isso e às vezes ficam um pouco perdidas, tá? Quando você encontra um arquivo desses em sites como o banco de imagens, tá? Eu entrei aqui no site do Freepik, tá? Aqui no Freepik tem diversos arquivos de desenho, de ilustração, tá? E eu baixei algumas ilustrações, são poucas, tá? Vou dar de exemplo para vocês. Eu baixei este desenho aqui, deste universo, tá vendo? Eu baixei também este desenho, que é uma arte de um layout, e eu baixei também este desenho aqui, que é uma ilustração simples feita no Illustrator. Como que você faz para abrir esses desenhos no CorelDRAW? Porque eles não são formatos de Corel, né? Esse é o formato de Illustrator, esse é o formato EPS, que foi exportado do Illustrator no formato encapsulado de PostScript, certo? Então, para você abrir eles no Corel, não tem segredo, tá? Eu vou te explicar aqui o modo que você faz e vou explicar alguns erros que acontecem. Para você abrir, você simplesmente vai pegar o arquivo, no caso eu vou pegar o arquivo em EPS, olha, vou trazer para cá, vou arrastar para dentro do meu Corel e vou soltar ele. Tá? Ele vai perguntar se eu quero que mantenha as fontes no formato de texto ou se eu quero que eu deixe as fontes em curvas. Tá? É isso daí. Então, eu vou dar aqui o OK e ele vai para mim fazer a importação para mim deste desenho. Tá vendo? Eu vou até mudar de página aqui no Corel. Opa, peraí. Deixa eu pegar esse desenho e levar lá para outra página para a gente ver. Então, olha, aqui está o desenho nosso, ele está todo editável, tá? Ele é vetorial, então você consegue pegar e desmembrar ele, você consegue remover elementos dele para fazer alguma alteração que você queira, entendeu? Então, mudar a cor, fazer o que você quiser com ele, porque ele é uma peça vetorial, tá bom? Então, a gente puxou um arquivo em EPS para o Corel, tá? O mesmo é para o arquivo no formato Illustrator. Olha só, vou pegar esse arquivo no Illustrator, vou arrastar aqui para dentro do Corel, vou soltar ele aqui e ele vai abrir para a gente vetorial. É o mesmo que você importar o arquivo. Tá? Se você quiser fazer isso por dentro aqui no Corel, é só você vir neste botãozinho aqui, olha, importar. Aí você vai localizar o elemento que você vai baixar. No caso, a gente está usando esse arquivo aqui, né? Que é esta pipa. E daí você escolhe o elemento que você quer baixar e você faz o download, tá? Você simplesmente importa, download não, desculpa, você vai colar ele no seu trabalho, tá? Eu colei ele aqui, ele caiu na página 2, ó. Sem querer eu passei o mouse por cima, ele muda de lugar na página. Mas é isso, tá vendo? Então, não tem segredo, tá? Não tem segredo. E é legal que ele vem agrupado, olha. Tá vendo? Ele veio agrupado, essa parte veio agrupado, veio separado dessa. Essa parte aqui tem esse grupo. Então, você consegue ir trabalhando com ele e desmembrando os arquivos, os desenhos, tá bom? Quando você baixa arquivos de layout, vai funcionar do mesmo modo, tá? Eu vou pegar aqui isso para você ver. Este daqui é um arquivo de layout que é como se fosse a diagramação de uma página, tá? Eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Olha para vocês verem, tá? Então, ele tem aqui a posição das fontes, esses elementos aqui de design para você montar uma arte gráfica. Você baixa ele lá no site do Freepik ou em outros sites. Você simplesmente vai pegar este arquivo em EPS, arrastar ele para dentro do Corel e ele vai cair aqui dentro do Corel. Vou salvar ele em curvas, vou abrir em curvas ou o texto editável. Se você abrir em curvas, você não consegue mexer no texto, tá bom? Se você abrir no texto editável, ele vai estar habilitado para você mexer no texto. Porém, você vai ter um pequeno problema que a fonte que foi usada no documento, a fonte que foi usada para fazer ele, você não vai ter instalada na sua máquina, muito provavelmente. Então vai aparecer um erro de fonte. Eu vou abrir para vocês verem, olha. Então quando você abre aqui, olha, ele já está falando para mim que essa fonte está ausente. Ó. A Quicksand foi usado lá, então ela vai ser substituída pela fonte Arial. Então, este é um problema de você trazer o elemento editável, porque você pode ser que não tenha. Se você quiser que ele abra certinho, você vai ter que entrar na internet, localizar essa fonte aqui, instalar no seu computador e daí ele vai abrir sem dar o erro, tá bom? Eu vou dar o OK aqui, ele vai abrir deste modo mesmo, olha. Aí você vai ter o elemento aqui,
Tá vendo? Todo o vetorial, olha. Eu vou desagrupar ele, aí eu posso eliminar esse fundo e você vai ter as peças todas editáveis. Ó. Lembra que a gente deixou o texto editável? Então você consegue vir e alterar o texto e fazer o que você quiser com ele, criar suas artes usando este layout, mudar a cor do layout, mudar a posição de alguns elementos. Então, é simples, é relativamente simples de você fazer isso aqui no Corel, tá? O Corel, ele é como se fosse um programa que aceita tudo. Ele aceita arquivos de Illustrator, aceita arquivos de Photoshop. Você consegue desagrupar o arquivo do Photoshop aqui e mexer nas camadas, tá? Então ele é um programa bem legal para esse tipo de trabalho, tá bom? Eu vou mostrar aqui alguns erros a mais que podem acontecer na importação para que você já fique esperto aí, tá bom? E vou explicar o porquê que acontece. Ó, a gente vai abrir aqui, vou naquela outra imagem, que é aquele universo. Ele tem aqui as 3 imagens, tá? Essa aqui é a imagem em JPEG, então você consegue ter uma noção de como vai ser o desenho, tá? Eu vou deixar ele aberto aqui que eu quero explicar para vocês uma coisa importante, olha. Eu vou trazer o arquivo em EPS primeiro para a gente, lá para dentro do CorelDRAW. Vou soltar ele aqui, tá vendo? Ele vai perguntar se eu quero texto ou curvas, vou marcar curvas, não tem fonte nenhuma nele, né? Não vai ter problema, deixa eu dar o OK. Olha aí, então... Olha como ele traz o arquivo para mim, tá vendo? O arquivo, ele vem com esses elementos aqui, todos marcados, ó. E esses elementos, eles podem sair na impressão. Então, não é legal você usar quando o arquivo vem desse jeito, tá bom? Por que que isso acontece? Vocês já vão entender, tá? Deixa eu pegar agora, vou deixar ele aqui do lado, para vocês verem. E vou pegar agora o arquivo do Illustrator. Vocês vão ver que ele vai vir diferente. O arquivo em EPS veio de um jeito, o Illustrator vai vir deste modo aqui, olha. Tá vendo? Então, o do Illustrator já não vem com aquelas riscas e aquelas marcas, tá? Porém, o do Illustrator ele veio com uns efeitos diferentes aqui, olha. Agora eu vou colocar aqui para vocês verem a imagem original, tá? Vou jogar dentro do Corel mesmo, aí vocês conseguem comparar, tá? Olha só. Então, tá vendo aqui a imagem original, ela tem esses efeitos de luz, ó, de brilho. E aqui o Corel não conseguiu reproduzir esses efeitos, tá? Por quê? Porque lá no Illustrator foi usada uma ferramenta para fazer essa arte, esse efeito, que é uma ferramenta que o Corel não possui. Então, quando a ferramenta é uma ferramenta vetorial, simples, comum, o Corel ele consegue reproduzir normalmente, igual ele reproduziu aqui os planetas e tudo mais. Ele não vai conseguir reproduzir quando é uma ferramenta própria do Illustrator, que tem configurações e ela é editável apenas no Illustrator, certo? Então, se você pegar aí e você notar que seu desenho ficou deste modo, olha, então você já sabe que você pode remover esses itens. Eu vou desagrupar ele aqui, tá vendo? Eu vou remover esses elementos, deixa eu desagrupar ele todo. Você seleciona os itens que deram erro e você remove da imagem, tá? Você remove da imagem, deleta eles e você refaz, no caso, a parte que deu erro ali, você faz o seu modo aqui usando as ferramentas que o Corel tem para te oferecer, tá bom? Então, este é um erro que acontece. Aqui no Encapsulated PostScript, que é o EPS, ele ficou deste modo por quê? Porque ele tenta preservar o arquivo fiel ao que era no Illustrator. Só que ele converte isso daqui tudo em bitmap. Se você for ver, eu vou desagrupar ele todo, ó, e você vai ver que ele é pedaços de imagem, ó. Tá vendo aqui? Quando você seleciona ele, tá aqui embaixo a bitmap, CMYK. Então, ele converteu o desenho em imagem e fatiou todo o desenho para que o desenho consiga ser representado num programa que é incompatível com ele, certo? Se você abrisse ele no Illustrator, você não teria este problema. Bom, então esses erros de compatibilidade, eles vão acontecer apenas se o arquivo tiver algum efeito ou algum tipo de iluminação própria do Illustrator, que é muito específico. Mas na grande maioria dos desenhos você vai abrir e não vai ter problema, tá? Aqui, por exemplo, se você abrir essa ilustração aqui, essa, vocês não vai ter problema nenhum, porque você percebe que não tem efeitos de iluminação específicos, tá? Essa aqui foi a que eu peguei, ó. Eu peguei ela propositalmente porque eu sabia que ia dar este erro, tá? Mas a grande maioria desses desenhos não vai dar problema. Esse aqui vai dar, tá? Esse a gente já consegue ver pelo tipo de iluminação que ele tem alguns efeitos de degradê, de iluminação do Illustrator. Agora, os que são chapados, você dificilmente vai ter problema. Beleza?
Então, é assim que você faz para importar arquivos do Illustrator para o Corel e os cuidados que você tem que ter na hora de trazer, tá bom? Fique atento a isso e você, aos poucos, vai pegando o jeito. Você vai, conforme for usando esses documentos, você vai pegando o jeito aí e você vai entender como usar. Por isso que é importante que você veja a imagem dele. Sempre tenha em mãos a imagem do documento que você baixou, porque a imagem ela é uma cópia correta de como o documento tem que ser. E daí, se você leva ele para o Core e você vê que deu algum erro, você já sabe que houve algo de errado na importação, tá bom? Aí você corrige e você faz e usa o arquivo como você quiser. Beleza? Diz aí para mim, essa aula foi útil para você? Se essa aula foi útil para você, deixa um like neste vídeo porque isso ajuda bastante meu trabalho aqui no YouTube. E eu vou deixar aqui na tela para vocês algumas recomendações adicionais com outras aulas para você ficar um pouco mais comigo. Dá uma olhadinha nas próximas aulas, eu espero vocês lá. Valeu!